Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição Plantão Glorioso para falar do nosso rival de sábado, né? Quem acompanhou os dois últimos jogos, principalmente o de ontem, tá vendo que o Fluminense está passando por um momento de turbulência nessa temporada pós-Copa do Mundo. Eliminação pro Vasco, mais um trauma aí pro Fluminense em confrontos contra o Vasco. O time não tá fluindo. O time não está conseguindo jogar. Como é que o Botafogo pode explorar o que fez o Vasco, explorar os lados frágeis do Fluminense de marcação, explorar os erros, explorar tudo que está dando errado lá no Fluminense? Zubeldia pressionado. Como é que deve vir o Fluminense para sábado, tendo Libertadores na quarta-feira? E como o Botafogo deve vir escalado? Qual é a força máxima que o Franklin Carvalho vai adotar para esse confronto? Ele escondeu o jogo na substituição ali do Huguinho, mas tudo indica pelos treinos que Domingos Andrade vai assumir essa posição. A gente vai falar sobre isso, entre outros assuntos, depois da vinheta. Recadinho aqui da nossa parceira GoCase, que tá com aquela promoção absurda Dia dos Pais. Já comprou o presente do Dia dos Pais, cara? Ainda dá tempo. GoCase tá ali, ó, mandando ver no frete rápido lá no site da GoCase. O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. E claro, com o nosso cupom GLORIOSO, você tem aquele descontaço, principalmente, olha esse copo vibe com a camisa nova do Botafogo, cara. As texturas, você consegue reparar aqui, ó, no cantinho. Tá absurdo esse copo de lindo. Olha só, cara, aqui, ó. Cada detalhe desse copo. Além, claro, dessa edição da garrafa Fresh personalizada que você pode fazer aqui, dar de presente pro seu pai. Então não perde essa promoção espetacular do Dia dos Pais lá no site da GoCase com o cupom GOGLORIOSO, beleza? Somos mais de 146 mil inscritos aqui na rota dos 150. A gente conta muito com você, com a sua moral. Já deixou o like nesse vídeo? Deixa o like. Deixa agora aí, se puder. Não, ao final do vídeo você deixa o like e não esquece de hypar para esse conteúdo chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo, porque a gente está falando aqui do clássico vovô de sábado. E o Fluminense, desde que voltou da Copa do Mundo, é o nosso rival de sábado, não venceu nenhum jogo. São 5 jogos, 4 empates e uma derrota, além de uma eliminação para o Vasco da Gama. Novamente o Fluminense sendo eliminado pelo Vasco numa Copa do Brasil, tendo elenco melhor, mais experiente, treinador mais longevo. Nada disso adiantou. A freguesia do Fluminense se fez valer. E tá na hora de voltar a ser o nosso freguês, né? A gente ficou aí vencendo 8 partidas seguidas desses caras. Agora estamos numa zica danada nessa temporada maluca. É Martim Anselmo, é sei lá mais quem. Enfim, perdemos 3 jogos seguidos pro Fluminense. Não dá, né? Não dá, né? Vergonha ter limite, né? Então tá na hora, na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Com o apoio do nosso torcedor, já fez o seu check-in, eu estarei lá no sabadão. Então, a torcida do Botafogo tem que abraçar, momento para abraçar. Não vamos nos esquecer da vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão. Não vamos nos esquecer disso. Esse elenco tem que ser abraçado. E o Franklin Carvalho está olhando o time do Zubeldia. Está vendo que os reforços que chegaram não vingaram. Hulk não encaixou. O cara que não encaixou. O Zubeldia insiste muito em colocar o Hulk. O John Kennedy, que era o melhor jogador ontem, teve uma lesão. A gente não sabe a gravidade da lesão ainda, mas não acredito que vá arriscar o seu melhor jogador tendo Libertadores na quarta-feira. Então, provavelmente o Fluminense vai aí sem o seu melhor jogador, que é o John Kennedy. O Savarino, o Hulk, simplesmente não estão encaixando. O Canóbio voltou muito mal da Copa do Mundo. Então as coisas não estão funcionando no esquema tático do Zubeldia. Ontem até o Ganso jogou, até o Cano jogou. Então assim, o nível de desespero está colocando gente que já estava quase aposentada para jogar. Então que no sábado venha Cano, Ganso, vambora. Agora o Botafogo tem que ser inteligente como foi o Vasco. Que é o Vasco inferior, ele soube se valer das fragilidades do Fluminense. O Fluminense tem algumas fragilidades que precisam ser exploradas. O Guga é um lateral que avança muito, um lateral muito ofensivo e que deixa quase sempre ali as costas desguarnecidas. Então esse lado tem que ser explorado. Guilherme Arana, a mesma coisa, é um lateral com muitas deficiências. A gente conhece da época de Galo, né? Então aqueles dois lados têm que ser explorados. Se for o Vidalba, pelo nosso lado direito, vai explorar os espaços do Guilherme Arana.
Se for o Montoro ou o Cauã Toledo, enfim, Matheus Martins, quem jogar ali pelo lado esquerdo, ou Matheus Martins pelo lado direito, tem que explorar esses espaços que o Guga e o Arana deixam. Agora, também é possível que esses jogadores sejam poupados, né, e outros jogadores entrem, por exemplo, o René. Então, o René já é um cara mais marcador, né, que deixa poucos espaços. Então, o Franklin Carvalho ele também tem que se preparar para esses cenários, né, contra um adversário que ofensivamente tem ido muito mal, e para nós isso é ótimo, e defensivamente tem deixado muitos espaços. Fábio também não está vivendo um bom momento, então o Botafogo tem que aproveitar agora para poder vencer o Fluminense, que é um Fluminense que está com os pés no Campeonato Brasileiro no sábado, mas com a cabeça na Libertadores. Já tem uma eliminação na Copa do Brasil para digerir, e agora vai ter que se dedicar muito na Libertadores, porque mais uma eliminação é a demissão do Zubeldia, né? Que ao contrário do Franklin Carvalho, é um cara que não está usando a base. O Zubeldia simplesmente está esquecendo que o Fluminense tem uma das melhores bases do Brasil. E o Franklin Carvalho, ao contrário, está usando uma base que está se notabilizando aí na conquista de títulos. Ontem, parabéns à garotada, com esse gol aí do Juninho, né? Bela jogada do Miguel Caldas. Alô, Luiz Fontana, alô, Luiz Fontana. Bela jogada do Miguel Caldas e o gol do Juninho, todo bobo, tirou a camisa, mal sabia que tinha cartão amarelo, também não interessava, né? Já era o último minuto dos acréscimos, né? O Botafogo ontem venceu o Bangu, campeão, festa da garotada. Até o Justino e o Huguinho estavam lá dizendo que esse título também é deles, e fazem parte desse trabalho vitorioso e muito bom do Rodrigo Belão na base do Botafogo. Parabéns à garotada, mais uma vez, mais um título, é sempre bom se acostumar na cabeça a ganhar, né? E aí sobe mantendo essa mentalidade. É o que tem feito o Guinho, é o que tem feito o Justino, mas o Guinho não joga. Então o Franklin Carvalho deve armar um time com o Arleson, Vitinho, Ferrarese, Justino e Alex Telles, o meio com Domingos Andrade, no lugar do Guinho, tem treinado, jogado de titular, Franklin escondeu o jogo, mas deve ser o Domingos Andrade, com Medina e Danilo. Com isso, Matheus Martins de um lado, Montoro de outro e o Arthur Cabral no comando de ataque. É claro que a gente fala de um lado, de outro. São posições móveis, eles podem inverter, o Montoro pode vir mais para o meio, outro jogador pode cair um pouco mais. Enfim, o Botafogo tem que ter essa mobilidade, né? É isso que faz que um time se destaque no cenário de hoje, que é um cenário muito tático, muito físico, muito técnico, né? Muito mais do que individualidades. A gente fala muito do grupo hoje, né? E o Botafogo precisa vencer o Fluminense para encostar no Campeonato Brasileiro. Por mais que o Franklin Carvalho tenha dito que título é impossível, não significa que a Libertadores não seja mais do que possível. E esse time, claro, pode haver modificação? Pode. Ele pode preferir jogar com o Vidalba, por um lado, ele pode botar o Montoro centralizado, jogar com 4 homens e 2 no ataque, Matheus Martins e Arthur Cabral, enfim. O que vai fazer o Franklin Carvalho, a gente ainda não sabe. Se vai adotar 2 jogadores na frente, enchendo o meio com 4, se vai colocar 3, botando 2 pontas e um jogador mais fixo, 4 homens de ataque com 2 homens só na marcação, ou se vai bancar o Domingos Andrade, vai botar Medina e Danilo, já que o Botafogo acho eu, que vai jogar uma partida mais aberta contra o Fluminense, vai ser um jogo mais aberto. Enfim, não sei o que o Franklin Carvalho vai fazer, mas é preciso que ele entenda o cenário que o Zubeldia vive para que ele também possa inteligentemente explorar da mesma forma como o Pedro Emanuel lá no Vasco fez, para que a gente consiga conquistar a nossa importantíssima vitória, tá certo? Eu fico por aqui, mais informações a gente volta na segunda edição do Plantão Glorioso. Até mais!